Fala família, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Mesa Podcast. E hoje nós temos uma participação, uma não, duas participações para lá de especial. Estão aqui conosco o pastor Cláudio Lacerda e a pastora Keila Silva, eles que são pai do Daniel e do Mateus, são pastores na Lagoinha, na Igreja Batista Lagoinha de Passos e líderes do Ministério de Casais. Pastor e pastora, sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los conosco aqui. A gente acredita que Deus já tinha preparado esse dia aqui. Então, Amém. vai ser falado aqui muita coisa, muito testemunho, muito do que Deus tem feito na nossa vida, o que Ele já fez e que ainda irá fazer Amém. para Glória a edificar Deus. muitos casais e muitas pessoas que vão estar ouvindo. Sejam muito bem-vindos. A mesa é de vocês. Amém, Obrigada. Rafael, muito obrigado. A honra é toda nossa. Desde já a gente agradece você e a Emily aí pelo convite, né? De prontidão, já de Amém. imediato ali, a gente já recebeu de bom grado, falou, não, vamos lá bater um papo lá com o Rafael lá e com a Emily lá. Amém. E pastor, a gente costuma começar perguntando, querendo saber um pouquinho de como que foi essa trajetória com Jesus. Se vocês já são de berço cristão, ou se encontraram Jesus no caminho aí. Conta um pouquinho pra gente desse início de tudo aí. Amém. Eu quero começar falando, depois ele A fala. mulher tem todo direito de falar Pode primeiro. falar. Eu falo assim, como é bom, né? E o começo, assim, da nossa conversão, foi muito, assim, muito lindo. A gente fomos para a igreja e com amor mesmo, fomos por amor. Um certo dia eu estava na minha casa, bem arrumando a minha casa, e passou um carro de som. E nesse carro de som estava anunciando que ia ter um congresso numa igrejinha perto da minha casa, onde a gente mora hoje. Que ia ter um congresso, ia vir um levita e começou a passar os louvor dele. E aquilo tocou no meu coração, através desse carro de som. E aquilo já acendeu no meu coração. Eu falei, vixe, hoje eu vou nessa igreja aqui pertinho mesmo. E eu fiquei naquela ansiedade e falei assim: vou só esperar o Claudio chegar para me chamar ele. Se ele não for, eu vou sozinho. Eu quero ir na igreja Mas hoje. nunca tinha. Como é que foi? Se foi o primeiro contato, ou já tinha ido em alguma igreja antes? Não, ainda não tinha Não ido. tinha. Eu tenho na família, né, pastor, pastora. Desde criança, eles começavam a falar para mim, aquilo já estava no meu coração, já estava Aquela acendido, sementinha já, já aquela estava lá. sementinha já estava acendido, mas a gente ainda não tinha ido. Era da católica, mas não praticante. Sim. Casamos na católica, mas a gente não era praticante. Ia muito, muito pouco. E nesse tempo que veio o carro que eu ouvi, a gente nem estava indo na igreja católica, nem nada, estava um tempo sem ir. E nesse dia tocou no meu coração, eu quero ir, através desse carro de som. E eu esperei ele chegar, falei assim: amor, vamos na igreja hoje? Hoje vai ter um congresso aqui pertinho, tá, tá, tá. Ele falou assim: ai, não vou não? No instante. Eu falei: ah, então eu vou, eu quero ir. Vixe, eu quero ir. Que aí eu fiquei com aquele louvor no meu coração, assim. Aí ele pensou e falou assim: eu vou também. E fomos. Foi, assim, muito lindo o que Deus fez. E ali o congresso rolando, né, começou ali as ministração, logo veio o louvor. Aí no terceiro louvor, mais ou menos assim, estava o povão tudo na rua, que foi na rua, em frente à igrejinha, ele pegou e falou: "Você aí de brusinha preta". Eu falei assim: "Ai, será que é eu? Tá falando comigo?". "É você". Aí eu fiz assim. "Ah, é eu? Esse tanto de gente aqui, será que é eu?". "É você mesmo". E ele lá de cima me falou assim: "Olha, minha irmã, Deus tem muito para fazer na tua vida. Este é o caminho". Ele falou desse jeito, só que ele falou assim: "Ó, só que você vai ter muitas lutas, mas fica firme no Senhor, que você vai ter vitória". E eu peguei, só que no instante que ele falou assim: "Você vai ter muitas lutas", eu falei: Eu não entendi muito Uhum. assim, né. Falei: "Ai, mas eu vou, porque se ele falou que Jesus vai estar comigo, é aqui que eu quero ficar". E a partir desse dia a gente permaneceu nessa igrejinha, a gente ficamos, uns 6 anos. Lá, a gente aceitamos Jesus junto, batizamos juntos e fomos conhecendo da palavra. Vocês tinham quantos anos nessa época? Nós tínhamos, Rafael, nessa época, 22 anos. É tão interessante que eu falo assim, eu gosto de voltar bem mais lá atrás para falar todo o contexto geral. Fica à vontade, Aquele é mais direto fica à no vontade. assunto, né? Mas a nossa trajetória, eu falo assim que Deus já tinha um propósito muito grande na nossa vida, né? Que
é tão interessante, isso eu já vou falar até em relação até ao próprio casamento, que eu acho que vai envolver muito isso aqui. A nossa história ela começa desde o ventre materno das nossas mães, na realidade. Né, eu sempre falo isso, né? Que foi a própria mãe daquele que um dia falou pra gente essa história, e isso aí eu levo pro meu coração, eu levo pra minha vida inteira. Que quando nós temos a mesma idade, né? Que quando ela estava grávida daquele, a minha mãe grávida de mim, aquele é 4 meses mais velho aí que eu, e toda vez, e elas moravam perto uma da outra, e toda vez que que elas se passava perto uma da outra, elas paravam para conversar, né, é mais ou menos como Maria e Isabel, né, diz que mexia demais lá no ventre materno, né, como ela era maiorzinha, então ela mexia demais, os neném agitavam demais dentro da barriga delas, então elas mesmo falavam que nós agitava demais quando a gente estava perto uma da outra. Então a gente até bem que fala, desde o ventre materno já tinha um propósito pra Amém. gente ali de se unir, né. E a gente ali depois, né, a gente foi morar na roça, né, fiquei até os 7 anos de idade, a Keila, né, foi morar ali no bairro Santa Luzia com a mãe dela e o pai dela, e de repente aí a gente volta para estudar, né, naquela época não tinha ônibus para buscar a gente na roça, a gente voltou, e para dar uma resumida, com 15 anos, mais ou menos, a gente se encontrou, né? Fui numa festa lá, tal, conheci ela, e a partir daquele momento, convidei ela para namorar comigo, ela aceitou. Fui lá, ainda tinha daquilo, né? A gente ia lá, pedi o pai, pedi a mãe para namorar, tudo certinho, tudo organizadinho. E 15 anos a gente começou a namorar. Com 18 anos a gente casou, né? E ali Deus já tinha um propósito maravilhoso nas nossas vidas, a gente regaçou as mangas, né? A gente sempre foi muito trabalhador também. Com 21 anos, a gente já estava morando na nossa casa, onde que a gente mora hoje. O senhor deu a graça, a gente comprou o terreno, construiu lá, e com 21 anos a gente já estava morando lá. E aos 22 anos foi o que aconteceu isso. E por que pareça, a gente estava passando um momento muito difícil no casamento, né? Casadinho de novo, casou muito novo, então assim, vivendo aquela tribulação, sem uma orientação, sem ninguém para ajudar. Foi aonde que, né, veio esse carro de som e falando esse louvor. Na hora, no dia quando ela me convidou, eu até relutei um pouco, mas depois eu fui, né? E aí um congresso da Igreja Batista Ágape, lá o pastor Antônio e a pastora Simone. E a gente foi, e aqui Deus falou muito conosco, e a gente começou ali a frequentar aquela igrejinha, a igrejinha pequitinha, né? É pequena no tamanho, mas é enorme no amor de Deus para com as pessoas que ali frequentavam, né? E a gente foi muito, muito acolhido, porque o povo batista tem essa qualidade. É um povo que abraça, é um povo que beija, é um povo que soma contigo, que não tem medo e não quer nem saber quem é você, mas está ali para te abraçar, para te fortalecer. E ali a gente começou nossa trajetória, né, meu bem? Com certeza. Então ali a gente foi, e foi tão fundamental que foi lá que a gente fez, com 22 anos, a gente fez o curso Bem Casados lá. Lá a gente começou, né, 6 casais, e foi tão interessante que até hoje, os casais que fizeram esse curso, aí quanto tempo já faz, têm amizade. Até hoje a gente tem um laço, a gente, todo quanto topa, a gente conversa, a gente bate um papo, né? Então é algo que fortalece. E a partir daquele momento ali a gente se converteu, a gente foi conhecendo um pouquinho da palavra, né? Pastor Antônio, muito sábio também, muito sábio, nos instruiu muito, deu o curso de casais, fortaleceu o nosso casamento, aquele casamento que estava em crise, foi superado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus através da vida dos irmãos. E a partir daquele momento a gente começou a conhecer mais a palavra, a se aprofundar, a buscar viver os ensinamentos da palavra de Deus para as nossas vidas, né? Então ele nos deu essa graça, né? Nos ajudou, nos livrou de algo que poderia ter acontecido pior, mas eu sempre falei isso, a gente também tem que abrir o nosso coração para o Senhor, né? Então o nosso início na caminhada cristã foi por aí, né? E a partir daquele momento ali a gente não quis mais largar de Jesus. Amém. Ah, não quis mais, né, meu amor? Eu fico assim, certeza. cada pessoa que vem aqui dar o testemunho, a gente vê como é que Deus trabalha de uma forma diferente, né? É. Olha pra você ver, essa foi a primeira vez. Aqui tá, deixa eu apresentar minha digníssima esposa que está ali do outro lado. Vocês não estão conseguindo enxergar, mas ela tá ali. Dá um alô, pessoal. Olá, abençoados. Oi, abençoada. Emily. Mas eu vejo assim que Deus ele age da forma que ele quer, quando ele quer, aonde ele quer. E assim, através de um carro de som. Carro Quer dizer de que som. vocês foram ganhados por um carro de som. Carro Foi. de som. Ué. Então, Foi. assim, gente, não tem. Deus ele faz o que ele quiser, do jeito que É. ele quer mesmo. E assim, Verdade. às vezes Deus dá um direcionamento pra gente e a gente acha que, não, isso é muita ousadia, isso é muita loucura. Talvez o Senhor deu o direcionamento para aquele pastor, pega um carro de som e vai anunciar. A gente não Isso. entende por quê.
a gente tem que só obedecer, né? Só Com obedecer. certeza. E eu vejo muito isso nos dias de hoje. Antigamente era o carro de som que era um dos melhores meios de comunicação, né? Comunicação. Hoje em dia a gente vê muita internet. Então é por isso que a gente sempre pede o pessoal, seja você também um canal de transmissão de bênção. Pega esse vídeo que você está assistindo agora e envia para umas 5 pessoas aí possível, que eu tenho certeza que esse vídeo vai falar o coração de alguém, assim como aquele carro de som falou pro pastor e pra pastora. Amém. Mas então aí vocês estavam falando, e aí foram naquela igreja e ficaram durante 6 anos ali congregando? 6 anos. 6 anos congregando. E no começo eu já tinha um desejo de engravidar. A gente casamos, ficamos 6 anos sem filhos. Mas assim que a gente casou, eu já queria ter filhos. Então eu falei, não vou prevenir nem nada, porque eu já quero arrumar. E não arrumamos. E fomos indo, descobrimos que a gente não podia ter filhos. E na igreja, assim, a gente tinha o conforto, porque chegavam umas irmãs muito abençoadas, uns irmãos muito abençoados, falavam assim: olha, a tua hora vai chegar, você vai ser mãe, você vai ser pai. E aquilo eu tomava aquilo, e eu tinha aquela fé. A fé começou a brotar dentro de mim. Eu vou ser mãe. Já estava tentando nesse Já período. estava. E chegava pessoas, até a mim falava assim: você não quer adotar? Por que você não adota, já que você não arruma? Aí eu falava assim: não, se for da vontade de Deus, eu posso adotar, mas eu sei que vai sair daqui de dentro de mim. Eu sei que eu vou ter o meu filho. E aquela fé estava aumentando, aquele desejo estava aumentando. E eu lembro que quando a gente foi no médico, o médico foi triste, que ele falou para nós, ele falou assim: olha, vocês têm dinheiro? Porque o caso de vocês é só com dinheiro. Se vocês não tiverem, nem adianta vocês virem aqui mais. Porque é só por inseminação, e se não tiver dinheiro, vocês não arrumam filho. E aquilo gerou uma tristeza no meu coração. Mas, ao mesmo tempo, a gente saiu do consultório, eu falei assim: amor, não vamos desistir. Deus vai dar o nosso filho para nós. E fomos para a igreja com aquela fé. E chegou uma irmã, ela é muito abençoada, até hoje a gente tem contato. Ela pregou já na nossa igreja, né? E ela chegou e falou assim para ele, falou assim: meu irmão, aquieta-te, a tua bênção tá chegando. Glória a Deus. E aí eu fiquei assim, nossa, eu já tomava posse, falei, eu vou engravidar, porque é Deus usando a boca dela, eu tomei posse daquilo. E o Cláudio também tomou posse e foi passando uns tempos, era só irmãos confirmando, só confirmando, aquele desejo estava só aumentando dentro do meu coração. E chegou um dia que a gente voltou num outro médico e falou assim: não, vocês têm capacidade de engravidar sim. E o caso de vocês é fácil de resolver. Ele operou, dentro de 3 meses, sua esposa engravida. Isso aqui é fácil. E foi isso mesmo, ele operou. Dentro de 3 meses certinho, eu engravidei no mês de outubro. E veio minha bênção, Daniel. Eita glória. Louvado seja. E eu falo assim, às vezes coisas acontecem, palavras vêm para tentar desmotivar, tirar a nossa fé, tirar o nosso ânimo, a nossa confiança em Deus, mas o nosso Deus, ele é tremendo, né? Ele não deixa a gente ser confundido. Então, aquela palavra veio às vezes para tirar a nossa fé, para tirar o nosso ânimo, não. Mas nós falamos, não, nós vamos perseverar, vai dar tudo certo, Amém. Deus vai ser conosco. E assim, eu falo que Deus, ele usa o que ele quer, da forma que ele quer. E ali ele usou a vida do doutor ali, um outro médico que foi muito carinhoso, muito companheiro nosso, né, que nos ajudou. E ali o que? A bênção veio, né, em cima de uma promessa, em cima de um dia usar uma serva do Senhor para ter falado comigo, né? E eu lembro certinho, até foi a outra irmã, foi a irmã Joaninha, que ela falou: Cláudio, até no meio do ano que vem, seu filho está nos seus braços, Eita. né? E foi no meio mais ou menos certinho, que é dia 30 de junho. É. Então, assim, a gente inspira isso, né? A gente quer inspirar isso também na vida das pessoas, falar para elas não desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus projetos, porque se a gente colocar nas mãos do Senhor, confiar, descansar, a bênção virá. Claro que tudo no seu devido tempo, conforme a vontade do Senhor, mas ela vai vir. Então não desanime, hein? Deus é o Deus das causas impossíveis. Mesmo que tenha uma palavra contrária, como foi daquele primeiro médico que falou, Sim, existe um médico dos médicos, com né? O Jeová certeza. Rafá, Com aquele que certeza. cura, aquele que restaura, aquele que tira toda dor, aquele que refaz um útero se for preciso. E assim ele fez. Foi Tinha uma palavra que não maravilhoso. teria, mas vem o médico dos médicos e fala para um outro médico, vai lá e dá o recado que isso é fácil, Com É. né? certeza.
E a gente vê através da própria palavra do Senhor, né? Quantas estéril, né? Que se tornou mãe de filhos, Olha né? a E de Ana, né? A muitos história de filhos, né? A Ana. história de Ana e tantas outras, Isabel, né? Entre outras mulheres ali que não poderiam ter filhos. E Deus foi lá e agraciou elas, né? Operou um milagre na vida deles ali, dos casais. Então, com a nossa vida também não foi diferente, né? Aí veio a bênção do Daniel, o casamento já estava assim, mais alicerçado, veio o Danielzinho para nos completar, Alegrar. né? Trazer alegria, mais alegria ao nosso coração. E a gente continuou rompendo, né, em fé, né, criando os nossos filhos ali no caminho do Senhor, né? E logo após disso também, a gente fala que tudo tem muitas bênçãos para contar, mas tem períodos difíceis que a gente também não pode deixar de falar, Sim. né? Logo após também, aquele engravidou de novo, né? Que aí o senhor já Aí foi liberou, logo já 2 2 aninhos. anos Daniel depois. 2 estava com 2 aninhos, aninhos. ela engravidou de novo, porém, o que que acontece? Nesse período é onde que eu falo que nós temos que ter muita sabedoria, isso eu já falo para todos, temos que ter sabedoria, ter cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque A palavra tem poder. se a gente fala algo que possa trazer uma maldição para os nossos filhos, nós temos que, né, rapidamente pedir perdão. E aquele filho que veio, o segundo nosso, né? Ele não foi, tipo assim, muito bem aceito, justamente para a gente ser novo, né? Tava com um nenenzinho pequeno e a gente falou coisas que não devia, Aí falou: "Nossa, mas agora, né? não poderia ter engravidado Isso. agora", assim, eu não entendia ainda, Sim, né. sim. Mas o que que acontece? E ali aquele veio que até a perdeu o neném, né? E aquilo não adianta, a gente compunge aquilo no coração e ficou essas mágoas aí, mas continuamos firme. É o que aquele falou, a gente ficou 6 anos lá nessa igreja, depois aconteceram algumas coisas que a gente veio a se afastar, ficamos aí 2 anos, basicamente parado, não deixando de ter o Senhor como nosso Deus, mas parado. A gente não foi em igreja nenhuma. Até que um belo dia, um casal, né, de amigo nosso também, que era da Ágape, só que ele estava frequentando aonde? A Igreja Batista Central, que hoje é a Hoje Igreja é lá. Batista Lagoinha. Lagoinha, né? Tava lá. E falou assim: ó, nós tá indo numa igreja, igreja muito boa, né? Uma igreja de muito amor, vem, vem. Isso convidou nós umas 3 vezes. Foi. Até que um dia falou: não, vamos lá conhecer essa igreja. E quando a gente chegou lá nessa igreja, né, como vocês mesmos sabem, é uma igreja de pertinho, uma igreja que tem muito amor. E quando a gente já foi ali recepcionado ali pelos diáconos da igreja ali, né, pelos irmãos que ali estavam, né? E, se eu não me engano, naquela época quem recebeu nós foi o meu grande e amado irmão Alexandre, né? Ô, irmãozão Que é Alexandre. uma pessoa assim que eu estimo demais, né? Daí até brinco. Trazer o irmão Alexandre aqui. Isso, pode trazer, que ali tem bagagem, ali tem história também para contar, hein? Então ele e a irmã Alessandra ali nos abraçaram, né? Nos recepcionaram tão bem, com aquele sorrisão lindo no rosto deles. E ali naquele momento eu tinha plena convicção, achamos novamente o nosso lar, voltamos para casa. Amém. Então, a partir daquele momento ali que a gente entrou e a gente ouviu a palavra ali do pastor Pierre, né? Um grande homem de Deus, e nós resolvemos ficar, fomos de imediato, falamos, não, é aqui que nós vamos ficar e vamos para cima. Mas o que? A gente veio 2 anos parado, com alguns coração precisando ser tratado, ser cuidado novamente, né, meu bem? E a gente pegou, e é uma das coisas que eu alerto muito, né? Não só casais, mas todas as pessoas. Se está passando uma dificuldade, se tem alguma mágoa, um ressentimento, vai conversar com o seu líder, vai abrir o coração para ele, para o seu pastor, para sua pastora ali, para quê? Para que o seu coração, a sua vida venha ser sarada, né? Para que você venha voltar a viver uma vida livre novamente, para servir o Senhor de todo o coração. Senão fica muito difícil, ou seja, quase que impossível servir o Senhor se a gente tem coisas a serem tratadas dentro de nós. Então, o que que a gente fez? Foi lá, já conversou com o pastorzão, com a pastora, e eles pessoalmente se prontificaram a cuidar da gente, né, meu bem? Fizemos uma campanha lá em casa, lá de 4 semanas lá, né, de aplicação, de palavras, né, gerando amor, gerando fé, confiança em nós, melhorando a nossa autoestima, e a partir daquele momento ali a gente ficou firme nessa caminhada. Então já faz aí 11 anos que a 11 gente já está anos. ali na igreja, né, somando com o pastor, né, buscando conhecimento cada dia mais ali da palavra do Senhor. Amém. E quando eu fui entender também, quando aquele levita falou para mim, assim, que eu ia passar por muitas lutas, depois eu fui entender, aí no terceiro filho, eu engravidei do Mateus, vocês conhecem, Mateusão, e no quarto para quinto mês, eu notei algo em mim, que estava ficando diferente meu corpo.
Só que eu sabia que não era da gravidez, mas algo tinha errado comigo. Algo estava acontecendo. Falei, gente, não tá certo, porque eu sou uma pessoa muito agitada, não paro, é na hora que eu levanto até na hora de deitar, tô trabalhando, tô mexendo, agitada, aquele agito todo. E eu comecei a ficar muito debilitada, já não estava dando conta mais de ficar fazendo umas coisas na minha casa, tal. Depois eu comecei a perceber, eu não estava dando conta nem de fazer uma mamadeira pro meu filho. Eu falei, gente, algo está acontecendo comigo muito errado, Você já muito errado. trabalhava como você trabalhou você trabalha como Como costureira, costureira. né? Você já Já tem trabalhava? já 19 anos que eu costuro. E nessa época você já Eu trabalhava. trabalhava já, eu já Então até trabalhava. no trabalho você começou a perceber Eu comecei a perceber que algo que estava estava errado. errado comigo. Eu falei, gente, tem algo muito sério acontecendo comigo. E quando foi para o 5º mês, Mas isso seria emocional? não, não emocional. Aí quando foi para o 5º mês, eu já comecei assim a sentir febre. Algo estava piorando. E eu ia na UPA, não, você é só um remedinho porque você tá grávida. Não, é só um remedinho, só para baixar a febre. Pode fazer mais nada, você tá grávida. Só que eu fui piorando. Eu fui piorando. Aí num dia que eu falei assim, não dá mais. Eu fui com o meu filho, o Daniel estava com 4 aninhos, fui na padaria com ele. E na volta, antes de eu atravessar a rua, assim, que era uma avenida, eu segurei na mãozinha dele e falei, filho, fica quietinho, algo tá acontecendo comigo. E eu parei assim, parecia que eu estava aberta. Minha cabeça estava aberta, meu corpo estava aberto. E eu comecei a passar mal. Falei, filho, fica quietinho, por favor. Eu com medo dele atravessar a avenida. Ele, o que que foi, mamãe? Eu falei assim, não, vai passar. Aí eu cheguei em casa, a febre foi aumentando. E nisso eu já me prostrei. Já não estava dando conta nem de levantar mais. Falei, Senhor, o que que está acontecendo comigo? E nada porque eu estava grávida. Não podia fazer mais nada, um exame mais aprofundado, né, por causa da gravidez. Eles olhavam, falavam que a criança estava bem e tal, mas eu já não estava dando conta mais. Eu falei assim, gente, é algo muito sério. E eu peguei um certo dia, isso eu já ia já completar, isso febre todos os dias. Para o 6º mês, quando eu ia para o 6º mês, eu não esqueço desse dia que a minha cunhada chegou na minha casa, a irmã dele, falou assim: "Não, hoje eles vai ter que dar um jeito naquela Santa Casa lá e você vai ter que ficar lá internada, porque a gente tem que ver isso aí não tá certo, não tá normal". Porque do Daniel eu tive uma gravidez, até no último dia eu trabalhei, até no último dia. Fui ganhar ele, eu fui de moto, na minha moto, depois minha irmã trouxe a moto para mim. Então assim, eu falei assim: "Algo tá errado". Ela falou: "Vamos pro hospital". E nisso, febre. Aí eu lembro que a médica falou assim: "Não, hoje a gente vai ter que ver, minha filha, porque eles estavam cansados de me ver. Hoje a gente vai ter que ver o que que você tem mesmo, a gente vai descobrir". E fiquei internada 30 dias na Santa Casa. Isso estava quantos meses? Aí eu já estava com 6 6 meses. meses. Não, eu já estava 8 meses. 8 não, eu meses. já estava com 7 meses. Eu já ia para 7 meses quando eu internei. Já ia para 7 meses. Aí fui fazendo exames. Exames. Eu E fazia nada descobri. nada de descobrir. Eu fui fazendo exames, todos os dias, às vezes eu fazia 3 exames por dia. Eu sou tudo marcada de agulha, que as agulhas, tudo marcado, exame, exame, exame. E os médicos ficavam louco com o resultado, por quê? Eh, dava altíssimo os exames meu, era números e números e números altos, e não descobria nada. O que que eu tinha? E eu estava ficando só, cada vez mais, até no hospital, debilitada. Cada vez mais. E chegou um dia, e médicos, médico, era cada tipo de médico para cada, às vezes suspeitava, você tá com tuberculose, ia lá o especialista, você tá com câncer, em outro especialista, você tá com isso. Cada hora que eu acordava, eu estava com um tipo de médico, só que não achava a solução, não tinha. E nisso eu fui ficando muito debilitada, chorava demais, mas eu entregava para o Senhor. E tinha um momento de eu me fraquejar, falar assim: "Ai, Senhor, não dá mais, acho que". Só que ao mesmo tempo vinha aquela força de dentro de mim. Falava: "Eu vou sair dessa, porque Deus me deu. Deus me deu, ele não vai deixar. Por enquanto eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou ver eles formados ainda". E eu ficava com aquela convicção: Deus vai deixar eu viver. E um certo dia eu acordei, não, eu
Eu não dava conta de levantar nem nada, mas estava lúcida, de tudo. E as enfermeiras, umas às vezes não entendiam muito, elas ficavam assim: "Nossa, tadinha, ela não vai passar dessa noite". E Mas falando perto de você? eu escutava tudo, eu Misericórdia. chorava, que eu quando eu ficava só chorando. E o cômodozinho delas ficava pertinho da minha cama, assim, onde elas ficavam, ela falava assim: "Ixi, moça, não passa dessa noite. Ixi, ela não vai passar dessa noite". E eu chorando, eu chorando. E quando não era no outro dia, a médica falava assim pra mim, não, falava pro visitante: "Ó, pode liberar a visita pra ela, qualquer um que com a família dela, pode liberar, tá liberada a visita". Ai, ó, o filhinho dela, que o Daniel estava com 4 anos, pode ficar aqui no hospital com ela. Aí eles olhavam assim no meu olho assim: "Ai, tá dilatando". Já liberou tudo. Ao mesmo tempo que eu ficava feliz, eu ficava aí depois caiu a ficha, eu falei: "Eu tô Preocupado. morrendo", Porque porque ninguém recebia visita, não não, podia. eu tô morrendo, podia até televisão, e era um quarto de SUS. "Não, traz televisão pra ela distrair". Eu ficava: "Ai". Aí caiu a ficha, eu falei: "Meu Deus, eu tô morrendo". E eu ficava assim: "Ai, não tem base". Eu falei: "Senhor". E um certo dia, a uma como que fala o nome? Uma que vai fazer entrevista com a gente, Psicóloga não, a psicóloga, psicóloga? é uma psicóloga, acho que é psicóloga mesmo. Ela chegou em mim e falou assim: "Minha irmã, deixa eu te falar", ela viu meu prontuário, "eu já quero fazer umas perguntas para você, com quem você vai deixar seu filho?". "O quê?". "Não, é porque é querendo falar, assim, com jeitinho". "Como assim, deixar meu filho?". Ela falou assim, aí a Vi, assim, fala: "Não". Aí eu falei: "Não, pode falar". "Não, caso você for embora, com quem que você vai deixar meu filho?". Eu falei: "Não, espera aí, eu não vou morrer, mas o meu filho tem pai, ele é super pai. Se caso eu for, ele vai ficar com o pai dele". "Não, mas você quer deixar alguém?". Eu falei: "Não, ele tem pai, ele vai". E tá, e aquilo fiquei muito triste com aquilo. E eu me lembro que eu dormi chorando, mas chorando, eu falei assim: "O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã". Amém. Eu dormi com Glória a aquele Deus. versículo: "O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã". E eu dormi assim, eu fechava os olhos sussurrando, mas eu falei: "O Senhor vai me dar a resposta amanhã". Aleluia. E a gente falando assim, a gente vê a importância dos irmãos orar, interceder, a igreja. E e nesse tempo eu acordava com gente, porque o caso foi muito falado na Santa Casa. Eu acordava com curioso: "Essa moça aí que tá grávida, que tá com não descobre, ela tá falecendo, essa moça aí", eu acordava assim. E tinha uma irmã da igreja que a gente era, ela chegou num quarto e falou assim pra mim assim: "Minha irmã, eu estou orando com você. Pode confiar, Deus vai te dar a resposta pra você". E eu: "Amém". E quando foi aí nisso aquela loucura, todos os dias, tirando sangue, tá, e nada. Aí eu falei para o meu esposo: "Meu esposo, eu não vou mais querer fazer exame nenhum". Eu pedia para os médicos para eles me liberar, eu queria assinar para mim falecer na minha casa. Aí eu cheguei a ficar doida, falei: "Eu quero ir embora. Não descobre, já veio todos os médicos, não descobre, eu quero ir embora, me libera". Aí a doutora falou aí chegou uma doutora novinha, tanto que a Emily até lembra ela, toda vez que eu vejo a Emily, ela lembra a doutora, Parece ela mesmo. parece muito com a doutora. Aí chegou uma doutora, eu falei assim: "Mas essa doutora é muito novinha, se os médicos, aqueles médicos, os mais experientes, ficou me olhando o meu caso e não descobriu, essa doutora novinha vai descobrir?". Eu falei: "Não, eu quero ir embora, eu quero ir embora". Ela falou assim: "Não, a gente vai descobrir o que é que você tem, hoje a gente descobre". E nisso, aí teve que pra descobrir, pra fazer exame, tudo, aí eles teve que tirar o Mateus. O Mateus nasceu, de 8 meses. Aí nisso eu já tinha completado 8 meses. Aí eles retirou o Mateus, graças a Deus nasceu super saudável, com saúde, e ficou 5 dias na UTI, mas pra fazer exame e tal, e logo ele Mas nasceu voltou. com os dias certinho. Com 8 Não, meses, não, ele Ah, com 8 nasceu, meses. 2,1 kg. 1 mês adiantado, ele nasceu 1 Mês. mês, né. E a médica falou assim: "Agora a gente vai cuidar de você". E só que eu sentindo aquele sintoma ainda, eu lembro que eles tirou o Mateus, eu vi as mães tudo trocando o neném, eu tentei levantar e trocar meu neném, eu não dei conta. Eu chorei, eu falei: "Deus, eu não tô dando conta de trocar o meu filho, o que que tá acontecendo?". Eu não dava conta. Eu estava parecia assim,
eu tava normal, eu tava tudo aberta. Tanto que quando eu tava em casa, ele falava, Keila, vamos em tal lugar, eu vou te levar. Eu falei, Cláudia, eu prefiro ir a pé, porque se você passar numa bacadinha, eu vou me abrir. Aí eu falava, para o carro. Aí ele tinha que passar. Agora, segue, não passa nenhum buraquinho, porque eu não dava conta. E a doutora tirou ele, falou, agora a gente vai, né, fazer todos os exames. Eu falei, doutora, nós já fez, não descobre mais nada. Ela falou, vai descobrir. E nisso ela começou a me, Foi feito né, vários exames. ela começou a palpar assim em mim, assim, aí aqui, perto da orelha, assim, ó, aqui, ela viu um carocinho. Ela, aqui tem um carocinho. Vamos fazer uma biópsia. Aí tirou a biópsia, fez e mandou, né? Aí eu lembro que ela falou assim, ó, eu preciso do resultado ainda hoje. Era uma loucura, eu preciso desse resultado, você passa na frente. E logo veio o resultado. Aí nesse dia, essa irmã que estava orando, ela foi me visitar de novo. Ela falou assim, Keila, essa madrugada eu estava orando e Deus me mostrou, hoje você tem a resposta do que você estava esperando. Nossa, gente, eu tomei aquilo pra mim, eu falei, é Deus me dando a resposta. Tudo que eu pedia pra ele, Senhor, me dá pra me tomar. Porque eu tomava antibiótico, mas não era pro caso. E ela falou, ó, Deus mandou te falar, e ele vai te dar a resposta hoje. E eu vou ficar aqui até ouvir a resposta, porque eu sei que vai chegar. E todo dia a doutora, eu vi que ela estava chegando no meu quarto, porque eu fiquei no isolamento, sozinha, eu não podia ficar. Foi tudo assim. E a doutora, toda vez que eu chegava, ela com o sapatinho dela, toc, 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 toc. E nesse dia, ela corria no corredor, toc, 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 toc. Ela escancarou a porta assim e falou: Keila, descobrimos o seu caso. E ela pulou, ela me abraçou, ela chorou, e nisso eu chorando também, eu tomei posse. A Cristina glorificando a Deus, ela louvando o Senhor, e eu tomei posse. Ela falou assim: ó, agora você vai ter que fazer a sua parte, porque nós vamos fazer a nossa. Você faça a sua parte. Porque eu estava num ponto que eu não alimentava mais. Parava a comida, não descia. Não descia, parava. Aí ela falou assim: você vai ter que alimentar. Procura fazer a sua parte. E nisso, E essa descoberta, desde do nascimento do Mateus até ela, foi quanto tempo? dentro de um mês. Um mês. Um mês. Eu Então ele tava, internada ali na e o Santa Mateus Casa. já estava fora. Ele já tinha tirado. Não, aí tinha tirado. Eu Mas ele internei estava no grávida. hospital ainda? Não, aí, Deixa aí eu que, explicar um peraí, pouquinho. aí que aconteceu? A médica pediu, deu alta pra ele. E como eu falei assim, ai meu Deus, eu pedi pelo amor de Deus, deixa ela aqui no meu quartinho comigo. E eu não podia amamentar, por causa que eu tava tomando muito antibiótico. Antibiótico. E eu falei assim, não, mas deixa ele aqui comigo. E eu falei assim, ai, se eu for morrer, eu quero ele aqui pertinho de mim. E a doutora liberou, ele ficou comigo. Tanto que a Cristina estava segurando ele na hora que a médica chegou. E ele era muito pititim, 8 meses, muito pititim. E a Cristina falou pra mim, eu tomei posse, chega a médica e fala, ela falou, faça a sua parte. Eu não alimentava mais. Aí eu falei, eu vou fazer minha parte, agora é eu. Se ela falou que eu tenho que fazer minha parte, o que que eu fazia? Eles mandavam a minha alimentação, eu fechava os olhos, tampava o nariz, que eu não podia sentir o cheiro, e engolia depressa. Nisso foi uns dias assim, até eu começar a me fortalecer. E Pastora, te incomodando só um minutinho, a senhora falando aí me veio até a passagem de Lázaro na minha mente, né? Porque isso, tudo acontece na nossa vida, tem um propósito, né? E quando a gente vai na palavra, a gente vê que já estava na palavra. Uhum. Tudo já está na palavra. Então, é a mesma coisa de Deus falando assim, a doutora, ela chegou com o caso impossível realizado. Isso. Realizado. Né? Então, é isso que Deus faz com a gente. Ó, o impossível eu vou fazer com você, mas agora Aham. você tem que fazer o seu possível, Isso, que é o que ele Tirar a fala, pedra. né? Retirem a pedra. O exatamente. impossível era ressuscitar Lázaro, e É isso o verdade. Senhor fez. Então, assim, em todos os episódios da nossa vida, a gente vê que nós temos a nossa Parcela, né? responsabilidade. Verdade. A gente tem que ter a nossa parcela de responsabilidade. É. Não adianta transferir a responsabilidade toda para o médico, não adianta transferir a responsabilidade toda para Deus. Uhum. Falar, não, mas Deus vai fazer tudo. Faz, mas ele também pede para a gente fazer a nossa Com parte, certeza. né? A senhora falando aí, me veio muito forte isso, porque a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa É. parte em todo. Deus
manda, a gente tem que obedecer. Então, se o médico pediu, tem que fazer a sua parte, né? E nesse dia que tiraram o Matheus, eles já precisavam fazer uma ressonância. Aí começou os exames mais aprofundados. E eu tava de cesárea, eles me colocaram na maca e até me envergou. Imagina eu de cesárea, meu Deus. E me colocava lá nessa, como que chama? Que eu fui, ressonância. Me colocava lá dentro, me voltava, me colocou umas 3 vezes, porque não tava pegando direito. Falei, meu Deus. Fiz a ressonância. E à tardezinha eu fui para. Eles me deixaram na sala e eu comecei uma crise de tosse. Tosse, eu cortada, tosse, 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 tosse. E eu pedi para enfermeira, me ajuda, né, para mim ir no banheiro. Fui no banheiro e fiz xixi, só que eu falei, gente, tem algo errado comigo, porque eu não paro. E eu levantei assim, na minha cesárea, tava escorrendo um líquido. Na minha cesárea. E escorria esse líquido, aí eu chamei a enfermeira ficou assustada com aquilo, que ela falou que nunca tinha visto aquilo, liga para a médica. Aí a médica chegou e falou assim: olha, é porque você tava com muito líquido no corpo, muito líquido. E graças a Deus, porque se não fosse pela cesárea, não tinha como sair. Não saía pelo canal da urina, não tinha como ele sair, senão você ia morrer. E esse líquido começou a sair. Ele ficou uma semana. Aí elas colocavam, né, gases, eu trocava assim, na minha cesárea, da minha cesárea. E toda hora trocando, toda hora trocando. E era um líquido, ele não fedia, mas assim, era um líquido que saía. Aí ela falou assim, é por causa dessa doença que você pegou, então agora ela tem que sair. Você inchou demais, agora esse líquido tem que sair. E se não tiver saído pela cesárea, você ia morrer. E eu fui, aí nesse dia, né, no outro dia a doutora já foi tudo corrido, já foi aquela correria e descobriu o que que era, né? Eu me lembro que ela, igual eu estava falando, que ela chegou, me abraçou, eu falei, o que que foi? O que que é, doutora? Ela falou, Keila, é grave, é gravíssimo. Ela falou para mim. Só que tem cura. Nós vamos correr, fazer a sua parte, nós vamos fazer a nossa parte e você vai ter que fazer a sua. Se vira nos 30. Começa a alimentar. E nisso eu fui. E ela chegou e falou assim para mim assim: vocês têm dinheiro? Porque esse medicamento ele era caro, muito caro. Era 5 frasquinhos. R$ 3.000 cada um. Era 5 frasquinhos, 250 ml. Então era R$ 3.000 cada frasquinho. E o SUS não cobria. Ai, doutora, nem que eu venda a minha casa, descobriu, vamos correr. E ela falou assim: não, mas eu vou dar meu jeito. Graças a Deus, a equipe da Santa Casa, eles pagaram o meu medicamento. Eita, glória. Glória a Deus. Eles pagaram, o meu medicamento chegou no outro dia cedinho, falou: só manda pelo Sedex, rápido. Chegou no outro dia cedinho e eu já comecei a tomar esse medicamento. É assim que Deus faz, né? Faz É assim que completa, Deus a obra faz a obra completa, né? completa. A equipe da Santa Casa pagou meus remédios. E eu comecei a tomar. Na primeira dose desse medicamento, que é pelo sangue, eu lembro que eu fiquei até laranja, que ele é tipo um suco de laranja, esse remédio. E foi pela veia, eu fui ficando laranja. Falei, mas que estranho, tô ficando laranja. Aí falou, não, é o remédio. Só que aí eu ficava pulando em cima da cama, me deu hipertermia. Eu falei, o que que tá acontecendo comigo, doutor? A enfermeira, o que que tá acontecendo comigo? Ela, nossa, e eu ficava pulando, eu pulava em cima da cama. Aí ligaram pra médica, o médico falou assim, não, é a reação do remédio, já tá fazendo efeito. No outro dia, cedinho, fizeram os exames, começou a combater. Já tava Glória. começando a Graças combater. a Deus. E nisso eu tomei uma semana, logo ela já me deu alta. Aí me deu alta. Eu tive que fazer tratamento durante 1 ano e meio. Mais uma. Ela falou, Keila, só que esse remédio tem que ser pagado. Eu falei, não, a gente vai dar o nosso jeito, porque a gente já tinha gastado até o nosso último real. Não tinha mais nada. Eu falei, não, mas nós dá o nosso jeito. Mas a doutora conseguiu o remédio para me pegar de graça. Eita, Deus, maravilhoso. Ela conseguiu o remédio para me pegar de graça. E eu falo assim, isso foi a luta, uma das lutas, mas Deus estava comigo o tempo todo. Amém. Eu pude ver o amor das pessoas, o cuidado, sabe? A família reunida ali. Eu tinha que ficar com um acompanhante o tempo todo. A família ali cuidando de mim, o amor, Cuidar do sabe? Matheus.
tudo. O Daniel também, que O era Daniel, a pequenino. minha irmã que ficou com o Daniel, os 30 dias. Então, assim, eu vi o cuidado da família, eu vi Deus agindo ali nesse tempo todo. Eu falo assim, foi um momento difícil, mas foi um momento que eu também mais aprendi. E aí, nesse período aí, começou a fazer sentido, então, aquela palavra lá do início. Aí você Eu começou. vi, eu vi. Aí eu falei assim, ele falou a luta, mas Jesus estava comigo o tempo Amém. todo. Eu entendi, aí depois eu fui entender, falei, essa aqui é a luta. Mas Deus vai estar com você o tempo todo, creia. E eu tomei posse, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui. Era uma bactéria que eu tinha pegado, né? Os médicos falam paracoco, é um nome, É um fungo, é né? um fungo, Hum, é um nome grande, eles abreviam e falam paracoco. E esse é raro, Sim. e só que leva à morte. Até a doutora mesmo falou que o caso dela, o que deu aqui em Passos, tinha falecido. Então, é muito. Tem que. E o meu caso já estava bem avançado, já estava regenerado no meu corpo. Então, assim, foi Deus na minha vida. amém. E assim, as pessoas acham que a vida com Deus é uma vida sem luta, né? E não é. Vida própria palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Então, quando a gente está com Deus, o barco pode até balançar, mas ele não vira. Ele não vira, ele não deixa virar. Com E ter certeza. tudo o que acontece na nossa vida é por algum aprendizado, né? A gente sai mais fortalecido, talvez, para sair mais fortalecido, para Verdade. aprender alguma coisa. E além de aprender, para curar outras pessoas Pra também. curar. Porque até a minha esposa tem um livro que é preciso ressignificar, e o subtítulo dele é a sua dor é seu maior presente. Ou seja, aquilo que foi dor para você, agora é cura. E cura para outras Com pessoas. certeza. Então, assim, tudo que passa na nossa vida, seja em qual área for, talvez na área sentimental, conjugal, né? Pô, eu vejo muito isso, assim, igual comigo e com minha esposa. A gente separou e ficou. Foi a luta, uma luta que a gente travou. Essa foi a sua luta, a minha luta foi Uhum. essa, conjugal. A gente separou e ficou 1 ano e 3 meses separados. E foi, assim, a pior fase da minha vida e da dela. Com um filho pequeno, né? A gente quando a gente tá fora do caminho do Senhor, a gente faz muita coisa Se errada, perde, se né? perde, Se o perde. mundo é atrativo, você vislumbra muitas coisas, e assim, e aí eu, por atitudes erradas, fui e quebrei a cara. E aí eu passei uma fase muito difícil também, uma fase de luta, e assim, de chegar a pensar em suicídio, né? Eu tô falando isso porque talvez tem muita gente que passa isso agora e possa estar ouvindo a gente. Verdade. E foi quando Deus me lembrou de tudo aquilo que ele tinha falado para mim lá no início, né? Da promessa da família, de tudo aquilo. E eu falei, não vou desistir, eu vou continuar então. E aí eu fui. Aí eu resolvi abandonar tudo e buscar o Senhor. Glória a E Deus. aí, quando eu procurei minha esposa, sentamos junto e conversamos. Mas assim, eu tô resumindo. Aham. Mas eu não queria olhar na cara dela, nem ela na minha. Mas aí, a partir daí, a gente sentou e falou assim: olha, vamos tentar tudo diferente? Vamos colocar agora Deus no barco? Amém. Vamos Glória a deixar ele Deus. ser o centro do nosso relacionamento? E aí foi que tudo mudou. A partir daí tudo mudou, tudo, 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 assim. Não voltou a ser aquilo, não. É infinitamente melhor do que um dia já tinha sido, Glória sabe? a Deus. E assim, eu vejo muito isso. E Deus tem usado a gente muito nessa área para falar com outros casais também, com outras Uhum. famílias que estão ali Passando. passando pelaquela situação, sabe? Então A eu glória vejo, da segunda casa foi a palavra que foi liberada foi e liberado a lá. palavra que a gente vive. É Com verdade. certeza. É E verdade. assim, então assim, eu vejo que toda essa luta que a senhora travou, né, que vocês travaram, na verdade, depois com a cura, é para curar outras pessoas, Com né? certeza. Foi Tudo que ele permitiu crescimento. foi Uhum. amadurecimento, né? Crescimento na fé, Na né? fé. Porque é muito fácil a gente falar de fé, É, né? é. Falar de fé. Que Noé recebeu uma palavra e foi lá e fez pela fé a arca, né? Nunca tinha Uhum. caído uma gota de água, mas que bonito que é, né? Que bonito. Mas e aí, quando a gente tem que passar, será que a gente tem tido essa fé, né? É verdade. Então, assim, eu creio que isso foi um amadurecimento na vida, né? Não, com certeza, né? Todo esse processo que a gente teve, irmão Rafael, amadureceu demais a gente, né? E assim, eu não posso, eu sempre falo isso, eu trago muita responsabilidade em relação à igreja. Não posso deixar de exaltar o nome do Senhor em relação a isso,
né? Porque às vezes na cabeça de muitos, a igreja não é importante, para que ir na igreja? Por que ir na Dá igreja? dinheiro Não para preciso pastor, né? Que eles disso, dá pensam. dinheiro para É, pastor, né? Eu fico aqui em casa. Não, né? Nós temos que ir para a igreja, nós temos que fazer parte de uma comunidade de fé, nós temos que estar ali, ó. Aquilo ali é um braseiro, é onde que nos fortalece, é onde que um paga o preço pela vida do outro. E eu não posso exaltar, né? Ainda nesse período a gente estava na igreja Batista Ágape, e eu não posso exaltar ali aquela igreja, que aquela igreja orava por nós, aquela igreja pagava um preço por nós, né? E de oração, de jejum, né? Os pastores, né? Os irmãos ali em geral. E Da isso é que nos união. fortaleceu também, né? Que fez com que o sobrenatural também sim. acontecesse ali nas nossas vidas, né? E eu creio também que até eu falo assim, que a palavra do Senhor fala que abençoaria aqueles que te abençoarem. A doutora Priscila, quando ela entrou na nossa vida ali, a gente já, né, vários médicos passavam e não conseguia descobrir o que que era, e de repente eles colocam aquela jovem, né? Aquela jovem, na época ela era jovem ali, né? E a gente olha e fala, poxa, uma novinha, né? Será que vai dar certo? Né? Mas quando Deus tem um propósito em geral, não só para nos abençoar, mas para abençoar uma pessoa que Ele quer abençoar, Ele faz isso. Ele colocou aquela jovem ali para cuidar da Keila e abençoou ela, e através da vida dela, que ela é infectologista, né? Através da vida dela, ela conseguiu descobrir esse caso, ela tratou da Keila, ela cuidou da Keila, ela nos ajudou em todo um contexto, e o senhor depois também honrou ela, né? Hoje ela é chefe da infectologia, né? Então, assim, engrandeceu o nome dela também naquele lugar. Né? Então, Deus, além de nos abençoar, de trazer o milagre sobre as nossas vidas, Ele abençoa aqueles que nos Sim. abençoam, né? Abençoa toda a equipe ali, eu creio eu, porque a gente vê todo um contexto da Santa Casa, um lugar que sempre está se expandindo, né? Hum. Está crescendo. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo Deus também com aquele povo ali, né, que tem cuidado daqueles doentes, daqueles enfermos, né, e a igreja, né, nessa época também, nós ficamos firmes ali, apresentamos o Mateuzinho lá, né, meu bem? Então, assim, o Mateus hoje, basicamente, ele cresceu mais na nossa, né, que foi aí depois desse período, nós apresentamos, passou pouco tempo, a gente ficou um período sem ir na igreja, né, e depois a gente veio aqui para a Central, que hoje é a Lagoinha. Então, o papel da igreja hoje na família, ela é fundamental. A gente fala um pouco aí fala sobre casais, trata com casais, né? Assim como nós aprendemos, a gente busca passar isso, toda essa experiência que a gente teve aí, né? Esse ano a gente já completou aí 23 anos de casados, né? Para a glória do Senhor, estamos Amém. aí juntos, Parabéns. né? Amém. E passamos lutas? Passamos sim, né? Mas quantos momentos de glória, né? Nós passamos juntos também, né? Para honrar e adorar o nome do Senhor ali, para glorificar o nome do Senhor. Lutas vão vir, vão. Eu sempre falo isso. O Senhor não vai nos isentar nunca de lutas. Até porque também sem luta não tem vitória, né? E sem vitória não tem como a gente glorificar o nome Verdade. do Senhor. Tudo para honra e glória Tudo é para a dele. honra e glória dele. Então, assim, o importante é a gente estar na presença. O importante, mediante qualquer dificuldade, a gente não perder a nossa fé. Um dia um irmãozinho chegou perto de mim nessa época lá e falou assim: Ô irmão Cláudio, e em algum momento passou na sua cabeça que aquele ia morrer? E eu de prontidão já falei para ele: jamais, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Amém. Eu sei que Ele pode todas as coisas. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que está ali nos ajudando, nos fortalecendo, é um Deus que já tinha operado o milagre, né, de De- podermos ter filhos, né? Então foi assim, o mesmo Deus que nos concedeu filhos vai curar ela, vai favorecer ela. E assim foi feito. Então, assim, eu louvo a Deus, né, pela vida da irmã Cristina, pela vida do irmão Silvio, né? Irmão Paulo, irmã Meire, que depois veio cuidar dos nossos filhos também na época que a Keila trabalhava, e um povo assim, com um coração do tamanho do mundo, né? Um coração cheio do amor de Deus. Então, assim, a gente foi muito agraciado, né? Desde quando a gente entrou, né, na igreja lá. E depois começa todo um processo, a gente fica esse período parado, depois a gente vem aqui para a Central, né, que veio se tornar Lagoinha, e ali começou um novo processo, né? Desde o zero a nossa caminhada ali, né? Não somente ali como casal, mas também como servos do Senhor, ajudando ali toda a liderança, o pastor Pierre, a pastora Edu, e, e se fortalecendo, E, mostrando um caminho para aquelas pessoas também, né? Tudo aquilo que a gente já tinha vivido, a gente pôde passar para aquelas pessoas aí, para elas também não perder a fé e a esperança, E perseverando também, né? Porque perseverando. passamos também dias, Sim, né, se a gente difíceis, se a gente for. desde quando a gente voltou, a gente passou a gente fala,
né, às vezes muito sobre enfermidade, mas a gente passou uma crise financeira Isso que também eu ia muito perguntar, às vezes grande. o senhor Isso. contou uma história uma vez que Isso. saiu da cidade, foi Foi. morar num sítio. Conta isso um pouquinho pra gente aí também, que deve ter gente que não conhece. Então, né, como os mais chegados sabem, eu sou apaixonado por roça, né? Então, assim, um dia eu conversei com Deus, falei pro Senhor, falei, Senhor, o Senhor me dê a graça, até meus 45 anos aí, o Senhor me concedeu essa graça de ter um sítiozinho aí pra gente, né, tá indo. Mas E, nessa época, a condição financeira era. não, senão você tava ruim, né? Mas o que que acontece? Quando eu fui para a igreja, né, esse sonho sempre teve dentro de mim, mas quando eu fui para a igreja, nossa condição financeira estava muito ruim também, né? Dívidas, situação muito precária, né? Não estava conseguindo ser dizimista, né? Uma dificuldade, mas a gente que busca servir o Senhor chega uma hora que a gente tem que tomar uma posição. E pior que assim, foi bem nessa época assim que a gente ainda estava naquele enlace, não estava sendo fiel no Senhor no dízimo, nas ofertas, né? O pastor formou os ministérios da igreja. E nessa época, falou, Cláudio, eu quero você, como você e sua esposa, como os nossos líderes do diaconato. E assim, eu temo muito ao Senhor. Eu temo meu de todo o meu coração. Por quê? Porque eu gosto de fazer as coisas certas. Eu acho que se a gente busca servir o Senhor, tem que fazer as coisas corretamente. E eu peguei e cheguei no meu pastor. Falei, pastor, vem aqui. Eu sei da confiança que o senhor tem comigo, né? Mas hoje eu não tô conseguindo ser fiel nos dízimos, não estou conseguindo ser fiel nas ofertas. E é aí que eu vi o coração que aquele homem tem, né? É, e a confiança que ele passou pra gente. E eu lembro certinho de suas palavras, se fosse, Cláudio, não preocupa não. Eu, Deus é que tá te colocando lá, não é eu. O que você vai fazer? É buscar ser fiel a Deus. Busca. Seja fiel no pouco e no muito ele vai te colocar. Amém. Né? Eu falei, pastor, e aquilo ali me inspirou, porque aquilo ali me gerou uma confiança tão grande, né? Você Vindo da esperava parte do talvez Senhor. algo como uma É, exortação. Ah, você tá visitação, errado. ou me tirar ali, né? Aham. Ele falou, não, é Deus que te colocou, não foi eu, não. Mas busca ser fiel, busca ser firme com o Senhor, seja fiel no pouco, ele vai te colocar no muito, Sim. né? E a partir daquele momento, o que que aconteceu? Eu coloquei aquilo no meu coração e falei, Senhor, a partir de hoje eu vou ser fiel nos meus dízimos e na minha oferta. Pode ter certeza disso. E a partir daquele momento eu comecei a ser fiel no dízimo e na oferta. Eu e minha amada esposa. E a gente viu toda uma transformação. Por quê? É aquilo que a palavra diz. Quando você dizima, se oferta com alegria, ele vem e repreende o devorador de sua vida financeira. Aí a nossa história financeira começou a mudar. Por quê? Fechou a boca daquele leão, ué. Aquilo que estava sugando, aquele devorador que estava sugando a nossa vida financeira, foi fechado, né? Então, o que que aconteceu? A partir de que momento as coisas mudou? A vida financeira foi melhorando, eu mantive a minha palavra, né? Ali a minha aliança com o Senhor, fui fiel, continuei sendo fiel ao Senhor, né? Firme ali naquele propósito, e à frente do ministério no diaconato, eu e a Keila, num certo período, né? Acho que uns 4 anos a gente ficou ali sendo à frente do diaconato e firmes nesse propósito. E nesse período do diaconato, mais pro final ali, a gente, né, como eu já tinha conversado lá atrás com o Senhor, aí é onde que a gente tem que tomar cuidado, a gente como cristão, porque às vezes a gente não tem um momento da vida que a gente Espera. não sabe esperar, né? Se a gente já tinha feito uma aliança com o Senhor, então espera, descansa. E o que que eu fiz? Eu quis antecipar. Eu estava no emprego bom, onde eu tinha um salário legal. O que que eu fiz? Vamos pro sítio. Minha amada esposa falou: você quer isso mesmo? Então Então, mas esse vamos. sítio apareceu como? Não, isso aí foi uma proposta que meu irmão tem uma chácara aqui na linha dos Areias, a gente foi lá bater um papo lá, eu tinha um vizinho lá, a gente foi lá conversar com ele, falou, ó, vou precisar de uma pessoa maior pra cá, vamos fazer um acordo aí, você vem e tal. E a gente foi, falou, não, então vamos então, saí e a gente foi. Mas o que que acontece? Antecipamos. Quando a gente quer antecipar alguma coisa que não está no propósito do Senhor, a chance de dar errado é muito Muito grande, grande. muito E grande. foi o que aconteceu, tanto que 6 meses após, né, a gente voltou. E aí foi um período difícil. Por quê? A gente voltou, a gente tinha alugado a nossa casa, tinha contrato a ser cumprido, eu tive que morar em outra casa, né? E eu lembro que eu fiquei em torno de 40 dias desempregado. Agora imagina, para uma pessoa que tem responsabilidade, que tem esposa, 2 filhos para cuidar e não ter dinheiro, porque não tinha mesmo, não tinha dinheiro para comprar uma bala, né? E é Deus sustentando. Tinha uma artilharia ali, vamos dizer assim, para pagar o aluguel da casa, né? Para inteirar o dia que vinha da outra. Mas
Aí onde que entra uma mulher sábia, né? A gente tem uma mulher sábia em casa, uma mulher que é companheira, que é parceira. E eu lembro que eu tava ansioso porque as coisas não estavam acontecendo, não arrumava emprego. E de repente ela chega e me fala, ei, quieta seu coração, vamos confiar em Deus. Calma a cabeça, eu tô aqui com as costurinhas aqui, ó, aqui Deus vai nos sustentar, enquanto você não arruma emprego. E aquilo ali foi um alento, né, para o meu coração, e eu quietei meu coração. E eu lembro um dia que eu estava na igreja, os irmãos sabiam que eu estava desempregado. Um dia o irmão Eric e o próprio Marcos Paulo falou, Cláudio, ó, vai contratar lá na Salmácia. Vai lá. Ah, de prontidão, fui lá, levei um currículo de manhã, não aguentei, fui lá à tarde, levei outro de novo, falei, nossa, me chama. E eles me chamaram, né? Não somente eu, mas 11 candidatos. E isso eu acho algo interessante, né? Nós temos que ser claros, não tem que ficar inventando coisa. E ali a gente sentou numa roda e cada um contando a sua história, eu falei a minha. Aí desses 11 selecionaram 4 e a gente ficava naquela expectativa, né? Até chegar o horário, até chamar a gente. E, e eu sempre mantendo sendo fiel, mesmo que no pouco, eu continuei sendo fiel ali ao Senhor, né? No dízimo, na oferta. E desses 4 chamou, eu estava lá no meio deles. E fiz a entrevista novamente, aí a gente chamou o gerente no geral e a gente começou a conversar, bater uma prosa, falar da minha história, né? Desde menininha até hoje, vamos dizer assim. E eu falei toda a minha história. E ali eles me perguntou de qual igreja que eu era. Eu falei que já estava na Lagoinha, falei que eu sou da Igreja Batista Lagoinha. Né? Já aproveitei, já dei uma pregada lá para eles, né? Não pode perder essa oportunidade, já que deu a liberdade. E o que que acontece? No meio desses 4, a honra e glória do Senhor, eu fui selecionado, né? E comecei a trabalhar no almoxarifado lá na época. Aí, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, e eu aprendi muito com isso. Apesar de ser um período terrível, por quê? Porque pode acontecer muito isso com os irmãos, porque você tem um salário X, às vezes você tem um salário alto, e de repente você volta com um salário bem pequenininho. E isso não é fácil, você ter essa transição, essa adaptação. Né? Então, aqui, e o tempo foi passando, e eu ali naquela ansiedade, falei, gente, meu salário não tá dando, não tá dando, não tá dando. E isso a gente estava tendo discipulado, né? Na igreja tinha um discipulado dos homens, e ali aquelas palavras vinham forte no meu coração, e eu sempre tive a liberdade, eu nunca escondi nada. Né? E ali eu expunha, falei, gente, olha por mim, me ajuda, tal, tô assim, tô assado. E ali aqueles irmãos, homens de Deus, oravam por mim, e eu pelejando, pedindo a Deus para quietar minha alma. Eu não estava aguentando mais. Aí um dia eu cheguei e falei, Senhor, eu estava vindo de moto embora, passando debaixo ali do viaduto, e eu olhando para o céu, dei uma olhadinha para o céu e falei, Senhor, eu entrego essa ansiedade nas tuas mãos, o Senhor está no controle de todas as coisas. E esse irmão Rafael, foi como se ele tivesse tirado ali com a mão mesmo. Meu coração aquietou. A partir quando o meu coração se aquietou, Deus moveu o sobrenatural a meu favor. Por quê? Aí eles mudaram a nossa gerência, veio um gerente lá do Rio de Janeiro, né, o Márcio, sou muito grato a ele, Deus o abençoe. E ele gostava muito de mim, né? Porque eu sempre fiz um serviço para a empresa com muita excelência. E um dia ele falou, Cláudio, eh, ele estava sendo muito bem visto pelo trabalho que ele estava fazendo, e falou, ó, talvez nós vamos pegar a região de São Sebastião de Paraíso novamente para a gente administrar. Se eu pegar, você quer ser o vendedor daquela região? Ah, eu não pensei 2 vezes, falei: "Não, se você pegar, pode contar comigo". Aí eu aproveitei e falei assim: "Ó, a minha profissão na realidade é vendas, né, eu já fui almoxarife, mas a minha profissão hoje é vendas". Ele falou: "Então fechou então, se eu pegar lá, você vai para lá, hein". E louvado seja Deus, ele conquistou a região novamente, né, pegou a região e ali eu comecei a trabalhar nessa região, e assim, a gente vê que quão é transformador e é aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Porque a partir daquele momento ali as coisas, eu falo em financeiro, eu falo em vida social, o tanto que melhorou, né? Porque aí, graças a Deus, o salário melhorou bastante, então eu consegui dar uma vida mais digna para minha esposa, para meus filhos, né? Mais confortável. Então, e assim tem sido a nossa caminhada. Ah, Cláudio, melhorou a vida, conseguiu melhorar a sua casa, isso e aquilo. Isso te deslumbrou, isso te tirou da presença de Deus? Jamais. Né? E aí eu volto sempre lá à palavra. Aí, fiel no pouco, fiel no muito. Né? E continuo sendo até hoje, ser muito fiel ao Senhor nessa questão.
É um princípio que eu tenho preciso disso. Eu acho que não só nessa área, mas em todas as áreas, a gente tem que buscar ser fiel cada dia mais, se aperfeiçoar nela cada dia mais, né? Então, assim, nós estamos rompendo. E eu creio que, em nome de Jesus, até os 45 anos, o Senhor vai me dar essa graça aí de ter meu sítiozinho, Bem, pastor, né? Em nome de Jesus. o senhor tava falando aí, eu lembrei de um texto que eu tive acesso do meu avô. Meu avô era pastor batista, da Convenção Batista, lá do Rio de Janeiro. Foi pastor da Segunda Igreja Batista de Moça Bonita. Foi pastor também em Caxias, né? E aí eu tive acesso a algumas pregações dele e alguns textos que ele fazia, né? E esse texto aqui falou muito o que o senhor falou e vou explicar o motivo. Ele diz assim: a vida é feita de bons e maus momentos, e há duas razões bem fortes que contribuem para que o sofrimento chegue até nós. Aqui vão eles. Primeiro, agir sem pensar, e o segundo, pensar sem agir. No primeiro caso, somos afobados demais e queremos resolver as coisas de qualquer maneira, sem consultar a Deus. E no segundo caso, pensamos demais e não agimos, e tudo fica apenas na contemplação. Será que Deus se agrada disso? Meus irmãos, pensem antes de agir e consulte a Deus antes de tomar qualquer decisão. E após tomar a decisão, não fique parado sem agir, porque senão vai ficar para trás. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Lopes Pinheiro. Então, quando o senhor falou ali de, às vezes, querer queimar a largada, de, às vezes, querer ultrapassar as coisas, né? De ter ido para o sítio e tudo mais, às vezes talvez tenha feito até sem um consultar a Deus ali no momento, né? Por emoção, a gente quer tanto aquilo É ali, né? Que às verdade. vezes não consulta a Deus. E depois a outra parte, que é o agir. O senhor queria o emprego e foi lá e agiu. Então a gente tem que tomar muito esse Com cuidado de certeza. pensar sem consultar, de agir sem consultar a Deus e de pensar sem agir, né? Então é muito bacana. Não, e isso é a pura verdade, né? Assim, eu sempre trago os ensinamentos que acontecem, sejam bons, sejam ruins, eu guardo isso no meu coração, né? E eu aprendi a lição, né? Tanto que hoje, assim, lógico, tenho o desejo, não morreu o sonho, tá aí Claro, não. vivíssimo, né? Se Eu Deus permitiu que o sonho esteja ali, é porque ele vai Com cumprir. aí certeza, Mas é cumpri, no eu tempo creio dele, nisso, é né? no com tempo dele. certeza. Então, assim, aí aquilo ali me aquietou meu coração. Eu falei, não, senhor, o senhor está no controle, o senhor sabe todas as coisas, o senhor me perdoe, eu antecipei aqui que não devia ter sido feito, né? E descansei novamente nele. Então, mas assim, o que que eu tento trazer hoje, né, em cima desses ensinamentos? É passar isso para os que estão chegando, né, para os casais que o Senhor nosso Deus coloca em nossas mãos, para que a gente venha levar essa experiência. Porque tudo aquilo que a gente leva para os nossos casais é isso, é essa bagagem que a gente viveu, né, esses milagres que a gente Sim. vivenciou, as provações que o Senhor nosso Deus colocou também no nosso caminho para que a gente viesse a crescer, amadurecer, né, como casal, principalmente como família, e trazer isso para dentro da igreja, porque a igreja ela é feita por famílias, né? A gente sabe que chega ali, é o hospital do Senhor, Sim. pessoas chegam ali fragilizadas, casamentos à beira do abismo, e a gente está ali justamente para isso, é para passar tudo aquilo que Deus fez e faz e continua fazendo e fará no nosso casamento, né, para que esses casais venham se fortalecer novamente no Senhor, gerar fé e ânimo novamente nos corações deles, para que eles venham continuar nessa caminhada, Amém. né? E como é que começou? Começou não, né? Como é que foi esse chamado pastoral? Isso aí era um desejo do coração ou não? Ou às vezes não queria não, mas aconteceu. Como é que foi? Ai, ai. Você fazendo essa pergunta, eu acho tão interessante que assim, nós nunca buscamos nada, viu, Rafael? Vou ser sincero pra você. Eu e aquele, a gente sempre esperou no Senhor nessas questões, né? Nós nunca atropelamos os processos, né? Quem conhece a gente desde o princípio sabe que uma coisa que eu aprendi desde o começo é ser submisso aos meus líderes, aos meus pastores, né? Se ele falar vai, eu vou. Se ele falar fica quieto aqui 10, 50 anos, eu vou ficar lá quietinho. Não tem problema se outros vão chegar depois de mim e vão passar na frente. Eu não tenho essa dificuldade, nem eu e nem aquele, né? Por quê? Porque temos um coração que é voltado para Deus e submisso às nossas lideranças. Mas quando a gente chegou a receber, a gente chegou e ali a gente foi apresentado e de repente começou os ministérios e a gente já foi separado para um diaconato como liderança, o que já era uma grande responsabilidade, né? A igreja estava começando a crescer, a igreja estava evoluindo, né? Estava crescendo e ali a gente foi incumbido, né, meu bem, dessa responsabilidade de administrar um grupo de pessoas para que os cultos viessem dar tudo certinho, né? Ser tudo muito bem feito, com muita excelência.
E assim, nunca foi meu chamado. Aí o pastor, "Vamos, ministra, prega, vai lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo." E foi tudo acontecendo naturalmente. Então não foi um desejo. Você não tinha esse desejo, essa chama no coração de ser Não, um pastor? para falar sinceramente, não. Não. É algo que foi assim acontecendo Uhum. naturalmente. Não, mas as pessoas falavam, você Já é um pastor. você já é um É pastor, porque, você na tem verdade, dom. na As verdade, pessoas já sim. consideravam. E é um dos É. requisitos, né? Porque se você for olhar bem, 1 Timóteo 3 tem todos aqueles requisitos do Requisitos. pastor, de Aham. governar a sua casa, de, É. né? Fala Isso. muito bem isso. E fala também do desejo, que quem deseja ser bispo ou ser pastor, não é a mesma coisa? Obra Boa almeja. obra almeja, ou boa coisa deseja, né? Aham. Então, assim, não é problema desejar, não tem nada disso, problema nenhum desejar. Aí vem a segunda coisa que a pastora falou, o reconhecimento da igreja, né? Uhum. Não foi assim com Barnabé e Saulo. Sim. Lá em Atos fala que quando a igreja de Antioquia chama eles, quando o Espírito Santo chama ele, a igreja reconhece, coloca a mão É. e manda eles Manda irem eles. pro Campo missionário. campo. Então, assim, realmente é uma das coisas. A gente fala que a consagração pastoral nada mais é do que o reconhecimento público daquilo que você já é, Verdade. né? Você já faz aquilo, não tô querendo dizer, você já faz aquilo. As pessoas já te procuram pedindo ajuda, já te procuram, olha, vai lá em casa, preciso que vocês vão lá em casa, façam uma oração. Olha, tá acontecendo isso. Olha, você já começa a ter aquele cuidado, sabe? Então, o que que falta? Falta o reconhecimento público, que é a consagração É a pastoral. consagração. Mas assim, não é. Às vezes a pessoa acha que você vai tropeçar e levantar pastor. É. Não é assim, é todo um Tem caminho, todo um processo. tem todo um processo, É. né? E o importante é esse, o reconhecimento da igreja, né? É. E eu falo assim, por que que eu falo isso, né? Para quem nos conhece desde o princípio, desde quando a gente veio para a igreja, eu sou muito temente nessas questões. Então, assim, eu prefiro esperar, não gerar uma expectativa e deixar Deus ir conduzindo, conforme a sua vontade, né? Conforme o seu desejo. Né? Você me perguntou, você tinha um desejo? Eu falei, não, mas as coisas vão acontecendo, o Senhor vai te impulsionando e a gente vai fazendo conforme a vontade dele. Né? Então, assim, eu comecei a ler diaconato, pastor falou, poxa, Deus direção para ele, coloca o Cláudio aquele aí, beleza, vamos nós estamos à disposição, nós nunca falamos um não para o pastor. Por quê? Porque nós estamos ali aqui para servir. Sim. A missão nossa é essa. Nós entendemos isso desde quando nós fomos para o Senhor, que a nossa missão é servir o nosso próximo, né? Servir a igreja do Senhor. Governe a sua casa e sirva a sua igreja. Sirva a sua Essa é a igreja. função. Então, o que que acontece? A gente foi caminhando, diaconato, e tá indo. E de repente o pastorzão chega e fala: olha, vocês vão ser separados aí pro pastoreio. Na hora, eu confesso assim, a gente dá aquele né? Poxa, essa Um medo, responsabilidade. né? Dá às vezes um frio na barriga, né? Um frio na barriga que Eu não vou falar normal, né? medo, mas o temor da É o temor, responsabilidade, assim, é um né? frio na barriga. Opa, será, Deus? Isso, né? Porque medo não, porque medo eu sei que o Senhor é conosco, eu sei que Ele vai nos ajudar, Ele vai estar do nosso lado ali. Mas o temor, porque quanto mais é dado, mais lhe Mas é será cobrado. cobrado. Então a gente tem esse temor, né? Então, mas beleza, pastor, tamo junto, vamos aí. Se Deus quer isso para nós, assim será feito. E fomos continuando, caminhando, estudando mais, se aperfeiçoando mais, né? E de repente o quê? Ó, liderança de Ia casais. chegar aí. Aí chegou na liderança de casal. Chegamos aí, eu passo, agora vocês vão ser líderes de casais, você vai ter uma nova missão. Aí fez toda uma transição, né? Trouxe a Luciana e o irmão João para o diaconato, e agora, agora é aqui, vamos sentar aqui em relação aos casais. E a E é gente. assim, é luta atrás de luta, porque a gente vê que é onde o inimigo quer destruir mesmo, né? A gente tá falando aqui. Aí é um ponto principal que você falou, importante que você falou, irmão Rafael. Luta em cima de luta. Né? Porque a gente vê que é uma área que realmente o inimigo quer fazer de tudo para destruir. A gente tem cuidado de casais, a gente tem se aproximado de muitos casais, a gente está com um projeto novo aí para estar mais perto do casais para esse ano, e em nome de Jesus nós vamos aplicar, o Ministério de Casais vai aplicar, vocês vão perceber isso na igreja. E o que que acontece? A gente, nesse período, né, que a gente já foi convocado, chamado para esse ministério, a gente tem feito os cursos em si, e aproximado mais dos casais, mas a gente sabe que é uma área que realmente o inimigo tem atuado fortemente, porque ele sabe que se ele destruir um casal, ele destrói Acaba tudo. basicamente Ó, toda uma Se família, né? se a parte financeira estiver boa, tá tudo bem.
sua parte financeira estiver ruim, mas seu lado familiar tá tudo bem, você segura a Passa, onda, passa aham, tudo Passa. vai tranquilo. segurando. Qualquer área, mas quando você pode estar com todas as áreas perfeita, redonda. Agora, se sua área familiar tá destruída, acabou. Acabou. Completamente. Então, o que que acontece? Mas, assim, já vimos, né, casais se separar. Infelizmente, não é o que a gente quer, e isso dói no coração da gente por nós sermos líderes de casais. Dói. Dói muito, porque a gente não quer que isso aconteça, né? Mas é o que eu sempre falo para Keila, tem certas coisas que não dependem só da gente. É. As pessoas também têm que querer e buscar essa mudança, buscar melhorar, né? Se despedir de certas coisas antigas para que o casamento venha a ser restaurado, para que Deus venha e transforme essas pessoas. Entra naquela parte. Deus faz a parte, vocês, como líderes, fazem a parte que cabe a Com vocês, certeza. mas cada um tem que Fazer fazer a sua a sua A sua parte. parte, com certeza. Então é isso. Então o que que acontece? A gente perdeu alguns casais? Perdeu. Mas muitos chegaram e muitos casamentos foram restaurados pelo Senhor, muitas pessoas foram Amém. restauradas, né? Se a gente pode citar vários exemplos aqui daqueles que realmente, onde que é o ponto principal. Pessoas têm que quererem ser Mudança. transformadas pelo Senhor, elas têm que querer uma mudança. A partir do momento que você realmente quer uma mudança e um compromisso com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vem e faz a obra em nossas Faz. vidas. E a gente vê isso muito nos casais, né? Já tivemos aí 5 turmas já, né, bem, do curso. E quantos casamentos ali o Senhor não abençoou Restaurou. e não restaurou e não vivificou aquilo que estava morto, mas já não está mais, foi totalmente transformado pelo Senhor. Então, assim, a gente fica muito feliz. E isso gera alegria. É verdade. Ah, pessoas falam, "Ai, mas não dá vontade de parar?" É, porque a gente sabe que quando você entra com uma missão dessa, principalmente se tratando de família, a luta em casa dobra. A Sim. vigilância tem que triplicar, quadruplicar. A gente sabe que não é fácil, tanto que eu sou muito ligado com o pastor, né? Fala: "Pastor, ora por nós mesmos, ora pelo meu casamento, nos ajude em oração". Por quê? Eu sempre peço, vocês perceber, toda vez que eu ministro, eu peço: "Irmãos, olhem pelas suas lideranças, olhem pelos pastores, pelos líderes de ministério". Por Sim. quê? Porque são alvos de Satanás, Sim. porque ele sabe que se ele derrubar uma liderança, ele leva muitos com Sim. ele, né. Então nós temos que ser vigilantes quanto a isso, orar pelas nossas lideranças, cobrir eles de oração mesmo, para quê? Para que Satanás não chegue perto deles mesmo, né. Então assim, eh passamos por dificuldades, temos nossos momentos de lutas, às vezes desavenças? Tem, como todo casal. Normal. Mas eu sempre falo para quê? Para que nós não podemos ficar, né, de bicudinha um com o outro. Nós temos que rapidamente consertar o que precisa ser consertado. Vamos pedir perdão um para o outro aqui, vamos continuar a nossa caminhada. Por quê? Porque nós não podemos deixar brechas, né? E é nessas brechas aí que o inimigo está Inimigo vai. agindo na vida dos casais, porque não Verdade. tem um conserto, porque não abriu o coração ao perdão, Verdade. porque não tem o que uma boa comunicação dentro de Sim. casa, não tem acordo, cada um quer fazer da sua forma, do seu Não sonha jeito, junto. não sonha junto. Então isso é o que está trazendo um desgaste muito grande aí nos casamentos. Por quê? Porque não tem a mesma, não fala a mesma língua, não tem um acordo, não tem uma aliança, não sonham junto, né? Verdade. Tá se acabando o romantismo. Eu sempre tenho falado: "Gente, não deixa o romantismo acabar", porque se acabar vai ficar cada dia mais difícil, ainda mais agora na nossa era tecnológica, né. A gente foi eu particularmente esse dia que ele não foi, eu fui visitar um irmão junto com um casal, né, Tiagão e a Thaíris, um grande abraço, e a gente viu isso. E ali a moça, ela falava e ela expôs a situação, né, que por fim, o marido chegava, ele ia para o quarto dele e ela estava na sala e eles conversando com o WhatsApp, um com o outro, misericórdia. E não é isso o propósito de Deus para nós. Então nós temos que saber separar as coisas. Nós temos que ter equilíbrio. Ô, gente, talvez você esteja assistindo a gente aí nesse momento e tá passando por algum problema no casamento. Eu vou deixar aqui uma chamada para vocês para estar indo na Igreja Batista da Lagoinha. É uma igreja muito relevante. A gente tem diversos cursos lá, inclusive, seja para você que está namorando, tem o Começando Certo, tem o curso de noivos, se você está noivando, vai lá, aprende como é que funciona, já justamente para você chegar no casamento já com a bagagem já bem resolvida daquilo que você vai encontrar. Tem o curso de casais, que é o Bem Casados. Então você não pode ficar de fora. A gente está pronto para ensinar você. Você tem que querer aprender, tem que procurar.
a gente tá lá para receber você. Se porventura você tá ouvindo isso e já é casado, vem para cá, vem fazer o curso. Tem filho adolescente? A gente tem um Rocket para receber seu filho. Tem filho jovem? Tem o Legas, que é o nosso Ministério de Jovens. Se você tem filho criança, lá a gente tem a escolinha do Kids, que seu filho vai aprender de uma maneira mais lúdica, tudo aquilo que é a palavra de Deus. Então, assim, só não tá dentro quem não quer. Porque a gente tem que dar oportunidade para você crescer na sua vida sentimental, espiritual. É tudo isso que a gente tem lá. É para vocês realmente. Então basta procurar. Não é isso mesmo, pastor? Não, com certeza. Eu sempre falo isso, né? Hoje a igreja é uma igreja relevante, nós sempre temos falado isso, é uma igreja relevante na cidade, é uma igreja que te proporciona, né? Se você quer aprender mais da palavra de Deus, temos aí o carisma, eu sempre falo isso. Tem uns cursos, como você mesmo falou, de casar, de namorado, de noivo, entre outras coisas, né? Então temos que aproveitar isso. A sociedade, os irmãos da igreja têm que aproveitar isso. E muitos não estão aproveitando, né? Então, vem ser igreja com a gente. Amém. 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 Mas é isso aí, gente, ó, foi uma honra recebê-los aqui conosco. Assim, é claro que tem assunto para a gente conversar aqui o Tem. dia todo, né? A gente vai resumindo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para conseguir encaixar tudo em um episódio só. Mas realmente é uma honra tê-los aqui conosco. Amém. Amém. E deixa a mensagem pros casais aí. Falar, meu bem. A mensagem é igual eu sempre falo para os casais, como este curso foi muito edificante para nós. Quando a gente fez esse curso, a gente estava precisando e eu peguei para mim. No que eu precisava mudar, eu falei assim: eu quero mudança, eu vou mudar. A gente às vezes fala: ah, ninguém muda sim. Se a gente se deixar, a gente muda o nosso jeito de ser. Para o quê? Para o casamento ficar melhor, ficar feliz, os filhos, porque tudo interfere. E a partir do momento que eu fiz esse curso, eu falei: eu quero uma mudança de vida. Eu quero um casamento feliz. É muito triste, sempre eu falo, é muito ruim você estar numa casa, num lar, não conversar com o esposo, os filhos notam. É muito triste isso. É doloroso. Se for para viver assim, não é nem bom. Ficar, eu sou casada, mas eu não converso. Eu sou casada, mas eu não durmo junto. Não. Então eu falo assim, os temas é muito bom. A gente tem que pegar, tem que aplicar e falar assim, eu quero mudança para o meu casamento. Então, igual eu sempre falo para casais, nós não faz milagre, é o Senhor Jesus que faz. É o Senhor Jesus que fala assim: eu quero, posso, eu quero aprender, eu quero colocar em prática. E eu falo: coloca em prática. É cada tema. Você precisa melhorar disso? Você precisa se despir? Coloca em prática, vai ser melhorado. Assim como foi o nosso casamento, para a honra e glória do Senhor. Hoje a gente é uma bênção. A minha cunhada até comenta: nossa, mas vocês é casado, mas tem hora que vocês ficam brincando com o outro, fica parecendo. Eu falei assim a gente tem que ser também. A gente tem só que a coisa séria. Não, a gente tem que brincar, a gente tem que ter o nosso momento Sim. também, que fica sério um com o outro, mas a gente tem que brincar, a gente tem que ter essa liberdade. Então, assim, casais, faça curso. É muito bom, mas primeiramente coloque em prática. Ó, gente, não tem erro em não saber. O erro é não procurar quem sabe. Viu, gente? Verdade. Não, com certeza. E em nome de Jesus, a partir do dia 19 de fevereiro vai começar aí a nova turma do curso Bem Casados. Nós convidamos todos vocês. Entra lá no site da Lagoinha, faça a sua inscrição e a gente conta com vocês. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, é isso aí. Esse foi mais um episódio. E eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu joinha nesse vídeo, porque dessa forma você vai falar para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele vai entregar para mais e mais pessoas. Pega esse aviãozinho aí, envia esse vídeo para mais pessoas também. Se permita ser esse canal de transmissão de bênção. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau.